tarda, espera ainda mais um pouquinho, que o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Vou deixar um versículo para a meditação da amada igreja, que se encontra, glória a Deus, aleluia, Salmos 146, versículo 2, 3 e o 4. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em principais, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança esta posta do Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Amém, meus irmãos? Que Jesus abençoe a oportunidade. Glória a Deus. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Quantos creem que o Rei está voltando? Aleluia. Nosso querido presbítero Diogo, em nome de Jesus, ele vai estar assim ministrando a poderosa palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa, permanece ligado, porque Deus tem uma porção da sua palavra para você nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória seja dada ao Senhor por esse privilégio que Ele concede a cada um de nós. E podemos mais uma noite estarmos aqui unidos e reunidos em um só propósito de adorarmos e exaltarmos a Ele na beleza da sua santidade. No mais um culto de doutrina, né, meus irmãos? É muito importante para o crescimento espiritual da igreja do Senhor. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que chegaram aqui também, e que Deus ele possa continuar dando força a cada um de nós, nos ajudando e com suas mãos estendidas sobre nossas vidas em nome de Jesus. Desde já também agradeço ao nosso pastor Fagner pela confiança que ele nos dá e assim estarmos meditando na palavra do Senhor. Amém, meus queridos irmãos? Glória seja dada a Deus. Convido a todos nesse momento a estar de pé, por gentileza, para assim estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor.
a todos também que estão nos acompanhando pelo Facebook, também aí na sua residência, para assim termos a compreensão melhor, em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia por gentileza no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, glória seja dada ao Senhor. Vamos ler a partir do verso de número 36, Mateus, capítulo de número 24 e o verso de número 36. Glória seja dada ao Senhor. Todos acharam? Confirme com amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quantos podem dizer amém, meus amados? Glória seja dada ao Senhor. Vamos orar nesta noite, para que o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele possa conduzir esse culto de doutrina em nome de Jesus. Pai querido, graças te damos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, onde sabemos, ó Senhor, que ela é alimento para nossas vidas. Que o Senhor nesta noite possa nos instruir, possa nos capacitar, possa falar conosco através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, alcançar vidas nesta noite com a boa palavra, ó Pai. Que ela vá com direção certa, Senhor, nos corações de Teus filhos e filhas que neste momento estão com o ouvido atento para ouvir o Espírito Santo. Continua nos ajudando, continua nos abençoando e derramando da Tua rica graça sobre nossas vidas, Senhor. É isso que te pedimos e já crendo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa passagem de Jesus é uma passagem bastante conhecida pela Igreja do Senhor, onde vai nos relatar, queridos e amados irmãos, um dos sermões mais conhecidos pela Igreja do Senhor, que é um dos sermões proféticos de Jesus, conhecido também como um dos sermões escatológicos de Jesus, aonde nós vamos ver Jesus aqui respondendo algumas perguntas aos seus discípulos, algumas dúvidas que os seus discípulos tinham a respeito da vinda dele e quais os sinais antecederia a sua vida. Então os discípulos, em particular 4, os mais chegados a Jesus, vai abordar Jesus e vai perguntar a ele o que sinais seriam da sua vinda. E Jesus vai começar um dos seus sermões, conhecido também como o princípio das dores, explicando a eles que a respeito da destruição do templo, conhecido também como o templo de Herodes. Todos nós sabemos que isso foi de fato alguma coisa que já aconteceu. E Jesus também, ele vai falar diversas coisas aqui nesse sermão, e que nós possamos ficar atento cada uma das coisas e avisos que Jesus
ele alertou aos seus discípulos e também a cada um de nós também. Nós vamos ver esse sermão, queridos e amados irmãos, nos evangelhos sinóticos. Dos evangelhos, só aquele que não relatou essa passagem foi o evangelho de João. Mas os evangelhos de Mateus, de Marcos, no capítulo 13, no versículo de 1 ao 13, Lucas também, relatou também. Mas Mateus é onde tem uma explicação melhor a respeito desse sermão que Jesus deu a seus discípulos e também serve para os nossos dias também, com certeza. Então, queridos amados irmãos, como eu acabei de falar, esse sermão que Jesus deu, ele vai falar a respeito, começando da destruição do templo de Herodes. Os discípulos vão perguntar a ele, quando eles estavam saindo do templo, e aproximaram e viram aquele templo luxuoso de Herodes, aquele templo, naquela época, muito detalhado. E aí eles perguntam a Jesus, e Jesus ele vai falar a ele: vocês estão vendo esses templos? Digo-vos que não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. E com isso os discípulos eles vão ficar pensando, vão ficar também assustados a maneira em que Jesus falou e proferiu aquelas palavras para ele. Mas ao olharmos este sermão, nós vamos identificar qual era o motivo que Jesus queria passar através desse sermão para os seus discípulos. E um dos motivos, Jesus explicando esse sermão, é de que a sua proximidade, ou seja, a sua volta, é algo que é verdadeiro e é algo que irá acontecer. Outro objetivo que Jesus tem de falar esse sermão é despertar não somente os discípulos, mas a igreja do Senhor que está aqui presente, o desejo pela volta de Cristo. Porque, queridos e amados irmãos, nós sabemos que o cristão que não tem o desejo da volta de Cristo, algo de errado tem em sua vida. É impossível ser cristão, ou seja, seguidor de Cristo, e não arder em seu coração o desejo da volta de Cristo. E Jesus, explicando esse sermão, ele vai falar também a respeito dos fatos que iriam acontecer para que a sua vinda viesse ser concretizada. E um dos fatos que Jesus aborda nesse sermão, entre vários, é que uma das coisas que iria acontecer, e eu creio que todos nós cristãos, e mesmo sem ser cristão, podemos perceber que muitas coisas que Jesus falou através desse sermão já aconteceram, outras estão acontecendo e outras irão acontecer. E nós vamos observar, queridos e amados irmãos, que Jesus, lá no versículo de número 6, ele vai falar para os seus discípulos a seguinte palavra. Perdão, versículo de número 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo de número 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, Jesus aqui ele já estava preparando os seus discípulos para que eles não fossem enganados por falsos cristos. Porque ele alerta eles dizendo que nos últimos dias, ou seja, o tempo que anteceder a sua volta, muitos iam vir no nome dele. E se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então ele pede para que eles fiquem de alerta. Pede que eles fiquem de atalaia. Ou seja, em outras palavras, ele queria que os discípulos viessem a meditar nas Escrituras.
Porque em si, quando nós começamos a meditar nas Escrituras Sagradas, nós vamos perceber quando alguém tenta nos enganar usando a mesma. Porque sabemos que o inimigo das nossas almas, ele usa a Bíblia, mas não da maneira que ela é. Mas ele usa a Bíblia de uma maneira distorcida para que, se possível, enganar até os escolhidos, enganar. Então ele pede para que os seus discípulos fiquem atentos. Fiquem atentos e vigilantes para que isso não venha acontecer com eles. E o que nos chama a atenção, queridos e amados irmãos, é que no versículo de número 6, se você observar, eu estou passando um pouco ligeiro para chegar aonde eu li com vocês, no versículo de número 36. Mas é só para a gente fazer uma análise do capítulo, bem para que a gente tenha uma compreensão melhor. E no versículo 6 ele vai dizer que ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E ele vai dizer, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas o que é que ele diz aí, meus irmãos? Mas ainda não é o fim. Glória seja dada ao Senhor. Queridos, eu acho que não é nem preciso nós lermos jornais, assistirmos televisão para ver o que é que acontece pelo mundo afora. Nós sabemos que guerras e mais guerras acontecem, não é de agora. De muitos e muitos anos isso já acontece. Mas o que Jesus ele quer passar para cada um de nós aqui é que mesmo nós contemplando essas guerras, mesmo nós estarmos em meio a um momento de conflitos, ele diz aqui que tudo isso tem que acontecer. Tudo isso tem que se cumprir. Por quê? Porque ele é fiel à sua palavra. Então, queridos e amados irmãos, ele vai dizer, mas ainda não é o fim. Glória seja dada ao Senhor. Ou seja, observe que ele começa o seu sermão e tem como epígrafe aqui o princípio das dores. E é interessante analisarmos essa palavra de Jesus, queridos e amados irmãos, que Jesus aqui, ele está fazendo uma analogia de uma mulher que está gestante. Ou seja, quem é mãe sabe que para ter um filho, ou seja, dar luz a um filho, para que esse momento venha a chegar, a mãe ela sente contrações. E ele queria dizer aqui que as guerras, rumores de guerras, os conflitos, as pestes, fome, tudo isso não era o fim. Era apenas uma contração que uma mãe tem para chegar o momento de gerar o seu filho. Tudo isso que o mundo está passando, nós estamos passando nos dias de hoje, é apenas um momento de contração, ou seja, é o princípio das dores. E eu queria fazer uma pergunta aos queridos e amados irmãos que se encontram aqui, aqueles que estão em casa também. Essa pandemia que nós estamos passando aqui, queridos e amados irmãos, não é a primeira, não é a única e não vai ser nem a última. Nós sabemos que pandemias existiram, epidemias também já existiram. Por que não falar da peste negra, que dizimou quase 50% da Europa? Por que não falar também da malária, entre outras, H1N1? E quantas não já aconteceram? Mas essa pandemia que nós estamos vivenciando no dia de hoje é uma pandemia que nos chama a atenção, porque não somente aqui no Brasil, mas no mundo, mobilizou nações e nações. Mas eu queria dizer à igreja do Senhor nesta noite que essa pandemia que nós estamos passando hoje é apenas o princípio das dores.
nós estamos nessa trajetória. A igreja do Senhor está passando por essa trajetória do princípio das dores. E Jesus explicando aos seus discípulos, de maneira que só ele mesmo sabia explicar, ele vai avisar para os seus discípulos que todas essas coisas são apenas o princípio das dores. E ele vai dizer mais lá no versículo de número 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, ser cristão, queridos e amados irmãos, é negarmos a si mesmo, independente da circunstância, mas nunca negar o nome de Jesus. Independente do que nós estivermos passando, mas a gente sempre ser fiel a Ele. Porque nós vamos ver, queridos, que muitos cristãos tiveram suas vidas mortas na mão de muitas pessoas. Tudo isso pelo amor, por amor de Deus. E nós vamos ver, queridos e amados irmãos, que Jesus vai falar que a iniquidade, ela vai se multiplicar de uma maneira que o amor de muito vai se esfriar. E nós vamos ver, queridos e amados irmãos, que esse sermão de Jesus, ele vai comparar, querido, a volta dele com o dilúvio que aconteceu. Ele vai dizer que aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem um filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória seja dada ao Senhor. Queridos irmãos, queria fazer uma pergunta à igreja do Senhor nesta noite. E gostaria que vocês respondessem em nome de Jesus. Qual a diferença dos dias de Noé para os dias de hoje? Quero que vocês poderiam dizer. Todos nós sabemos o que é que aconteceu naquela nação antediluviana, o que eles estavam fazendo. Mas eu queria perguntar a vocês, qual a diferença daquele tempo para os dias de hoje que nós estamos vivendo? Igual, né? É verdade. É verdade. Pronto. Pois não, eu poderia dizer também que com convicção que hoje está pior do que aquele tempo. Porque hoje, queridos e amados irmãos, se vocês observarem, a gente conhece a palavra. O evangelho ele está sendo apregoado em todo o mundo. Nós sabemos da verdade, mas o que nós observamos é que o coração do homem ainda continua cada vez mal. Nós vemos que a iniquidade cada vez mais está tomando conta da humanidade. Deus, quando criou o homem, queridos e amados irmãos, Deus não criou o homem para puni-lo. Mas Deus, quando formou o homem e a mulher, Ele nos formou para que eu e você viemos a ter um íntimo e agradável relacionamento com Ele. Mas nós, com as nossas atitudes, mas nós, com esse coração voltado à prática do pecado, procuramos caminho que não nos leva à salvação e sim à perdição. Ele nos dotou de uma palavra chamada livre-arbítrio. Então, queridos e amados irmãos, nós vemos que hoje, queridos, não há diferença alguma do tempo do dilúvio. E nós sabemos que naquele tempo, queridos e amados irmãos, a maldade, ela chegou
as narinas do Senhor, de uma tal maneira que ele quis destruir com toda a face da terra. E nós vamos observar, queridos e amados irmãos, que ele vai dizer aqui que naquele tempo, glória seja dada ao Senhor, anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ao observar isso daí, queridos e amados irmãos, nós vamos ver que nada contra nem a comer, nem a beber e muito menos a se casar. Até porque nós que somos seres viventes, nós precisamos da comida, nós precisamos da bebida, até para a nossa sobrevivência. E nem tão pouco o casamento também, algo que é aprovado por Deus. Mas o que é que nós observamos aqui, queridos e amados irmãos, que o inimigo ele tenta distorcer os princípios estabelecidos de Deus para a vida do ser humano. E hoje nós já podemos contemplar casamentos não de homem e mulher, mas casamentos de sexos iguais sendo realizado dentro da igreja. Alguma coisa que é repugnante aos olhos do Senhor. E nós vamos ver que nada contra o Senhor, ele não está reprovando a comida, nem a bebida e nem um casamento. Mas o que o Senhor ele quer passar aqui é que nós não devemos fazer disso prioridade em nossas vidas. A prioridade em nossas vidas tem que ser, primeiramente, o que vem do alto. Isso tem que ser a prioridade em nossas vidas. Então nós vamos observar, queridos e amados irmãos, numa certa ilustração, conta-se uma história que um general grego de muitos e muitos anos, que ao atacar uma cidade, ele mandou avisar aos moradores da cidade que estava chegando. E perguntou se eles iriam recebê-los como amigo ou como inimigo. E aí os líderes daquela cidade pediram um tempo para pensar. E nós vamos ver que hoje não é diferente. Quantas e quantas pessoas pedem um tempo para aceitar a palavra do Senhor? Quantos e quantos hoje a gente apregoa o Evangelho, fala das boas novas e pede ainda um tempo para pensar, um tempo para voltar ao Senhor, um tempo para aceitar ao Senhor como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Então, queridos, diz a ilustração que o experiente general de guerra disse: enquanto vocês pensam, eu vou entrando como inimigo. E que nos chama a atenção aqui, queridos e amados irmãos, nessa ilustração, é de como este mundo, ou até mesmo nós, estamos esperando para receber o Senhor. Porque sabemos que da mesma forma que ele veio para aquela nação antediluviana, ele virá. Nós observamos que para uns ele veio como juízo, mas para outros ele veio como redenção e salvador das suas vidas. Então o Senhor ele faz um alerta à igreja do Senhor nesta noite. Como nós estamos se preparando para se encontrar com o noivo? Sabemos que o noivo ele está à porta, sabemos que os fatos que estão acontecendo são indícios que apontam para a volta do Senhor. Mas nesta noite o Senhor ele nos inquieta a perguntar de como nós, como igreja do Senhor, estamos se preparando para recebê-lo. Porque sabemos que ele vai vir para alguns com juízo, mas para outros que estão aguardando ele como redenção, ele vai vir como grande para levar junto com ele. Glória seja dada ao Senhor. Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que as coisas que virão
anteceder a sua volta. Vai ser coisas que vão acontecer através da natureza. Quantas e quantas coisas estão acontecendo através da natureza? Nós vamos ver que a natureza, queridos e amados irmãos, está gemendo, está agonizando na mão dos homens. Cada vez mais o homem desmatando, cada vez mais você vai ver as geleiras lá no Antártida se derretendo, a camada de ozônio também, cada vez mais se... Isso tudo, queridos e amados irmãos, é através do pecado. Isso tudo é o homem com suas atrocidades querendo destruir tudo aquilo que Deus criou e formou para o nosso próprio benefício. Então nós vamos ver, queridos e amados irmãos, que os sinais do tempo do fim vai demonstrar através da natureza, vai demonstrar também, queridos e amados irmãos, através das profecias também. Quantos e quantos terremotos não houveram já durante o mundo? Quantas e quantas pestes não passamos? E por que não falar da fome? Quantas e quantas pessoas não são mortas por causa da fome? Onde nós vamos ver a ganância do homem cada vez mais. Nós vamos ver que o homem cada vez mais está sempre ambicioso, sempre pensando em si mesmo, sempre pensando no seu melhor, aonde ele não vai olhar para o próximo. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, queridos e amados irmãos, em 2 Timóteo, Paulo ele vai dar uma descrição profética também de como será o comportamento da humanidade nos últimos dias. O apóstolo Paulo ele vai dizer que os homens nos últimos dias, ele vai dar uma lista, vai dar algumas características de como o homem ele vai se comportar. E Paulo vai dizer que os homens eles vão ser amantes de si mesmos, vão ser avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, quando nós nos deparamos com essa lista que o apóstolo Paulo dá das características dos homens nos últimos tempos, nós vamos observar, queridos e amados irmãos, que isso, nenhuma dessas características aqui é novidade para nós. Nós vamos observar que tudo isso, queridos e amados irmãos, já está acontecendo nos dias de hoje. Nada disso daqui é novidade para a gente. É um motivo a mais para sabermos que a volta de Jesus cada vez mais é evidência em nossas vidas. E ele vai falar também, queridos e amados irmãos, que o coração do homem é só mal continuamente. Isso não faz lembrar aquela nação antediluviana. A palavra do Senhor diz que aquela nação ali, continuamente ela só pensava no mal, só pensava em praticar as coisas más. E eu observo, queridos e amados irmãos, que Noé naquele tempo, ele, de uma certa forma, apregoou as boas novas para aquele povo. De uma certa forma, Noé, ele quis demonstrar que existia um Deus que cuidava de todos. Mas eu creio, queridos e amados irmãos, que muitos, como hoje também, não deram ouvido para que aquela palavra que Noé estava proferindo adentrasse em seus corações. E nós vamos observar, queridos e amados irmãos, que embora Noé tivesse apregoando, mas aquele povo ainda continuava com o seu coração preso, seu coração endurecido para ouvir a palavra do Senhor.
Mas o que nos chama a atenção aqui, queridos e amados irmãos, é que eu acho que no momento em que caiu a primeira gota de água e que aquele povo sentiu o cheiro de terra molhada, pensaram verdadeiramente aquele homem era um homem de Deus. Mas o que nós vamos ver que era tarde demais. E mesmo assim é hoje, queridos e amados irmãos. Quantos e quantos templos abertos, quantas e quantas pessoas levando o ídolo glorioso, a palavra do Senhor, e muitos estão deixando para aceitar o Senhor na última hora. Mas nós vamos observar que deixar para aceitar o Senhor na última hora nem sempre dá tempo. Foi o que aconteceu com aquela nação. Quando eles correram para a arca, o que foi que eles encontraram? A porta da arca fechada. A arca, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor fechou a porta da arca. Então, queridos e amados irmãos, o povo, querido e amado irmão, ainda continua com seu coração endurecido, continua com seu coração pedrificado, não atentando para a palavra do Senhor. E nós vamos observar que o coração do homem, ele continua mal. Nós vamos ver, queridos amados irmãos, cada vez mais homens egoístas. Nós vamos ver crueldade para todo lado, queridos e amados irmãos. Nós ligamos uma televisão, nós assistimos um jornal, nós vamos comprar um jornal, queridos e amados irmãos. Se brincar, se a gente espremer a folha, sai sangue. Você vê ali é assalto, é crimes, é barbaridade. É barbaridade que você vê para tudo que é lado. Violência nas grandes cidades, é violência nos interiores. Quantos de nós não se lembramos o que era o interior e o que é o interior agora? Antigamente a gente procurava refúgio no interior para se refugiar de assalto, da maldade. Hoje em dia está ao contrário. As pessoas que estão fazendo coisa ruim estão se refugiando para os interiores e estão ficando pior do que as grandes cidades. Então nós vamos ver que é cada dia mais perversidade. E Jesus ele ainda vai dizer, não assusteis, porque não é o fim. Glória seja dada ao Senhor. Se nós olhamos para a política, é desonestidade para tudo que é lado. Se nós olhamos não somente para a política, é desonestidade na área da medicina, na área da educação, na área da segurança pública. Queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis. Se a igreja do Senhor cada vez mais não venha a arder esse desejo da volta do Senhor, nós vamos ver que algo está acontecendo de errado. É impossível um cristão não anseiar pela volta do Senhor. É impossível, queridos e amados irmãos, porque este mundo cada vez mais está nos expulsando. Nós estamos observando que esse mundo não pertence para nós. Cada vez mais vai ficar difícil conviver neste mundo. Isso é uma realidade. Não é querendo apavorar a igreja do Senhor, não é querendo amedrontar nossos irmãos, mas é a palavra do Senhor que diz que dias trabalhosos virão. E é preciso que nós, como igreja do Senhor, fiquemos atentos de atalaia para que eu e você não viemos a ser enganados e nem tampouco entrar no erro. Porque podemos ser surpreendidos a qualquer momento. Observe que o Senhor vai dizer que naquele dia, nem mesmo Ele e nem os anjos do céu saberá a volta de Deus. Glória seja dada a Deus. Então, queridos e amados irmãos, este sermão de uma maneira
ele nos alerta a estarmos vigilantes, no sentido de vigia mesmo. Para que serve um vigia? Um vigia, ele serve para cuidar para que o ladrão não adentre e faça algo de mal. Então nós temos que estar vigilantes e observando todos os sinais que estão sendo demonstrados para anteceder a volta de Jesus. Nós observamos, queridos e amados irmãos, que é imoralidade para tudo que é lado. Ultimamente, queridos e amados, quem já pensou colocar um filho dentro de uma escola e de repente quando você vê, tá os seus filhos tocando em partes íntimas de uma estátua dentro de um teatro? Quem já imaginou chegar a esse ponto? E você encaminhar o seu filho para uma escola e lá está presente cartilhas ensinando a ele pornografia, né? Quem já imaginou chegar a um ponto desse? Então, queridos, nada disso pega o cristão de surpresa. Porque tudo isso que está acontecendo, por mais que você venha assistir uma notícia que seja inédita, mas a Bíblia, ela já relatava que iria acontecer isso. A Bíblia, ela sempre relatou do que iria acontecer, do que está acontecendo e que vai acontecer ainda. Por isso, queridos e amados irmãos, a nossa bússola chama-se a Bíblia. A Bíblia, ela vai dar a direção ao cristão para que ele venha chegar à salvação. Nós vamos observar, queridos e amados irmãos, que Jesus vai dizer que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos serão escandalizados. Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Pode ver que vai chegar um momento que um vai trair ao outro, um vai se aborrecer com o outro por coisas banais. E nós vamos observar que ele vai dizer, queridos, no versículo de número 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele vai dizer todas essas coisas, mas ele vai dizer também aos discípulos, mas vocês continuem firmes no que vocês aprenderam, porque aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. E é por isso que nós chegamos aqui, em meio às dificuldades, em meio às frustrações, em meio às circunstâncias que nós estamos vivendo, mas estamos perseverando. Estamos aqui buscando a graça do Senhor em nossas vidas, porque sabemos que só nós não podemos ser salvos, porque nós sabemos que nós somos salvos pela graça do Senhor. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, não é pela obra, mas sim pela graça dele. E nós continuemos perseverando, porque sabemos que Jesus, ele está à porta. Glória seja dada ao Senhor. Deus, queridos e amados irmãos, Jesus, ele faz uma promessa de salvação para os crentes em Cristo. Jesus, nós vamos ver que ele vai cumprir o que foi dito. Ele vai dizer: quando virem estas coisas acontecerem, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ele diz: quando veres essas coisas, fique cabisbaixo, fique desanimado, fique com medo. Não. Ele diz: quando verem essas coisas acontecerem, erguei as vossas cabeças. Glória seja dada ao Senhor. Olhais para o céu, queridos amados irmãos. Olhais para o céu, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.
Glória seja dada ao Senhor. É essa convicção que o crente em Cristo Jesus tem que ter. É que a nossa redenção, ela está bem próxima, queridos amados irmãos. Glória seja dada ao Senhor. Nós que fomos salvos, que seremos salvos, seremos levados para o céu, queridos amados irmãos. Glória seja dada ao Senhor. Jesus, ele vai dizer que vai preparar o lugar para a igreja. Glória seja dada ao Senhor. Ele tem preparado o lugar para a igreja. Mas o que cabe a nós é estarmos perseverantes. O que cabe a nós é estarmos firmes. É estarmos olhando para o céu. É estarmos ligados no autor e consumador da nossa fé. Glória seja dada ao Senhor. Glória seja dada a Ele, queridos e amados irmãos. Em Apocalipse, queridos e amados irmãos, capítulo 3, versículo 11. Glória seja dada ao Senhor. A palavra do Senhor diz que eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que o inimigo das nossas almas, queridos e amados irmãos, quer é tomar essa coroa. Que o inimigo das nossas almas quer é que eu e você não venha chegar ao trono da graça. Por isso, queridos e amados irmãos, esse sermão, onde Jesus ele vai alertar a igreja do Senhor, queridos e amados irmãos, para que ela venha se preparar para o tempo do fim. A proximidade, queridos e amados irmãos, da volta de Jesus é evidente. E é preciso que nós estejamos preparados para se encontrar com Ele. A volta de Jesus vai ser num piscar de olhos, queridos. A volta de Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele vai vir como ladrão. Um ladrão ninguém espera a hora e o momento em que ele vai chegar. Então, queridos e amados, que nós possamos aguardar, regozijados pela volta do Senhor. Porque cada vez mais, queridos e amados irmãos, esse mundo não nos pertence. Porque estar aguardando essa igreja é algo maior e tremendo. É algo maior, queridos e amados irmãos, que estar nos aguardando. Glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É estarmos prontos e vigilantes, queridos, porque o tempo está chegando. Como diz a Bíblia, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus possa continuar nos ajudando e nos abençoando, rico e poderosamente, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com a igreja do Senhor nesta noite. Glória seja dada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecendo por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Glória seja dada a Deus. Quanto mais necessitam de oração nesta noite, eu e minha casa também oramos. Precisamos também. Maravilhoso e eterno Deus, justo Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento especial, ó Pai, aonde o Senhor tem falado conosco, aonde o Senhor tem falado com a tua igreja, Senhor. Ó Pai querido, graças te damos, ó Pai, porque a tua palavra está se cumprindo, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque nós podemos contemplar as tuas mãos sobre nossas vidas. Que o Senhor possa nos ajudar cada vez mais ao Senhor estar fazendo a tua vontade. Porque estamos passando por dias difíceis, Senhor. Mas a tua igreja aqui está clamando a ti para que o Senhor possa derramar graça sobre nós. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais andarmos e trilharmos por caminhos que venham nos conduzir à salvação. Nós estamos vivendo, Pai, os últimos dias da igreja aqui na terra. E nós te louvamos, queridos, que através da tua palavra o Senhor vem fazer um alerta à tua igreja. Ah, Senhor, graças te damos, Senhor,
Porque assim como um pai que cuida do seu filho, é o Senhor cuidando de nós, para que nós não venhamos a se perder do caminho. Que nós possamos colocar essas verdades em prática em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, ficarmos convictos de que o Senhor irá voltar e levar essa igreja que está aqui nesta noite. Ó Pai querido, nos ajuda, Pai. Nos dá força, nos dá ânimo. Porque sabemos que este mundo, ó Pai, como o Senhor mesmo disse a cada um de nós, iríamos de ter aflições. Mas que a tua igreja que chegou aqui nesta noite, Senhor, venha de ter bom ânimo, para que nós viemos a vencer, não só, mas contigo, Senhor. Ó Pai querido, graças te damos, Senhor. Continua nos ajudando, continua nos dando uma noite de sono reparadora. Continua, Pai, ajudando a tua igreja, os teus servos que chegaram aqui, Senhor. Continua dando bênção a cada um. Continua ajudando o nosso pastor, o Ministério Verdade e Vida. Nos leve para nossas casas debaixo da tua proteção, debaixo do teu amparo, Senhor. Nos dar uma noite de sono reparadora, Pai querido e amado. É isso que a tua igreja pede a ti. E já crendo, te agradece em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, estenda as suas mãos para receber assim a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre, e o povo de Deus diz amém. Meus queridos irmãos, queríamos assim só reforçar alguns avisos. Amanhã, às 13h30, vamos fazer um culto pré-inaugural de círculo de oração ali em Jardim Teresópolis. Queremos assim convidar os irmãos que puderem para estar acompanhando também através da internet. Amanhã às 13h30, começando com oração, e às 14 horas o culto de círculo de oração. Os irmãos é nosso convidado para estarmos juntos. E também queremos convidar os irmãos para estarem acompanhando de segunda a sexta-feira de meio-dia no nosso canal no YouTube, Pastor Fagner Silva, mensagens de reflexão da Palavra de Deus com diversos temas e reprises também de alguns cultos que nós estamos colocando lá no canal. Queremos também convidar para amanhã à noite, nós vamos estar também no canal ministrando, não é, uma doutrina falando sobre o cristão e o lazer. Não é? Eu ministrei lá na terça-feira passada aqui, mas a internet caiu. Né? Então vou estar ministrando amanhã às 8 horas também no canal do YouTube. Tá bem? Então os irmãos que puder, acompanhem. E sexta-feira também estaremos ali em São Lourenço da Mata. No domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical através da internet. E também à noite o culto da família. A igreja e os irmãos são convidados a estar participando. Aqui em Camaragibe, às 19 horas, em São Lourenço às 18 e Teresópolis também às 19 horas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a cada um daqueles que aqui chegaram e também abençoe aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Deus abençoe nosso presbítero Diogo por essa palavra tão propícia, né? Falando sobre as últimas coisas, falando sobre o fim. Eu creio que Cristo, muito em breve, Ele virá, não é? Eu creio que Cristo, muito em breve, virá. Amém, meus irmãos? Que Deus... A gente vai recolher aqui com os irmãos. Queremos assim, então, né, agradecer a Deus e que Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus. Os irmãos que forem ofertar, né, Diogo, pode passar, Diogo, com a salva com os irmãos. Cristo que há de vir, virá e não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Talvez Cristo venha
ao romper da aurora, com os santos arcanjos e com voz sonora, os mortos porar dos sepulcros para fora. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virar, ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Eu creio que Cristo breve virá. Amém. Deus abençoe os irmãos.